Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 de 2 Samuel. Nossa meditação de hoje é compaixão recusada. 2 Samuel, capítulo 10, versículos 1 e 2 dizem assim: Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Naum foi ser seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Amon, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanun seu pesar pela morte do pai dele. Com o capítulo 10 de 2 Samuel, nós estamos aqui agora marcando o fim da era de ouro, do reinado de Davi. No próximo capítulo, nós veremos esse rei cometer o pecado que comprometer o resto de sua vida. Portanto, vamos aproveitar os próximos exemplos do seu caráter. Quando Naás, o rei dos Amonitas, morreu, Davi demonstrou uma comovente solidariedade com o sofrimento. Ele sabia mais do que ninguém que a coroa não tornava uma pessoa sem sentimentos ou imune a perdas. Embora Saul não fosse seu pai e o tenha tratado mal, Davi lamentou a morte dele. Da mesma forma, Hanun estava assumindo o governo dos Amonitas com a morte do seu pai. Davi acreditava em manifestações de carinho. Vimos um exemplo de sua bondade com Mefibosete nos nossos devocionais anteriores. Ele tentou algo parecido com o enlutado rei de Amon, desejando expressar uma sincera solidariedade. Davi manifestava o caráter divino quando expressou a solidariedade. Alguém que vivenciara uma perda. Você pode contar com um Deus solidário em suas necessidades. Davi conhecia a decepção de precisar da solidariedade dos outros e não recebê-la, mas ele aprendeu com essa experiência que o Senhor é sempre compassivo e solidário. Davi, então, ele escreveu os versículos a seguir. Veja como ele descreveu o coração compassivo de Deus no Salmo 103:13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Já no Salmo 116, o 5 e o 15, diz assim: O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus ele é compassivo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. E no Salmo 145, 9, o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Deus ele é sempre compassivo, mas a sua compaixão nem sempre é aceita. Davi experimentou algo nesse sentido quando Hanun rejeitou a sua manifestação de solidariedade. Os nobres amonitas levaram Hanun a acreditar que Davi tinha motivos escusos para enviar aqueles homens. Ele tentara fazer o novo rei sentir-se um tolo por confiar na solidariedade de Davi. Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? 2 Samuel 10:3. Em outras palavras, eles quiseram dizer: você é algum tipo de ingênuo ou de idiota? Para eles, Davi espionava aquele reino para conquistá-lo. Seguindo então o conselho dos nobres, Hanun humilhou os enviados de Davi, mandando raspar metade da barba de cada um, cortando metade das suas roupas até as nádegas.
Simbolicamente, ele fez os mensageiros de Davi parecerem homens pela metade. Observo aqui uma semelhança importante entre a solidariedade rejeitada de Davi, manifestada pela humilhação dos seus mensageiros, com a de Deus, manifestada pela rejeição a Cristo pela humanidade. A mais gloriosa expressão de compaixão do Pai por um mundo em agonia foi Jesus Cristo, o seu Filho, a qual muitos ainda continuam rejeitando. Deus, ele mandou Jesus ao mundo como mensageiro de sua compaixão, pela misericórdia dos homens, e o Mestre também foi recebido por caluniadores, exatamente como aqueles amonitas. Trata-se dos fariseus. Por fim, a sua mensagem de solidariedade foi rejeitada, exatamente por aqueles a quem ela foi primeiro dirigida. E Jesus foi pendurado em uma cruz em completa humilhação. Para todos os que receberam Jesus, é um simpatizante, sempre pronto para nos proporcionar um escape das tentações ou uma porta de misericórdia. Vimos o caráter de Davi refletir a compaixão divina. Agora nós vamos nos voltar para outro aspecto do caráter de Deus: o protecionismo do rei em relação aos seus. Davi mandou novos mensageiros para encontrar a delegação que voltava dos amonitas. Para evitar que aquela humilhação se tornasse pública, ele providenciou recursos para que aqueles homens ficassem em Jericó até que suas barbas crescessem, pois ele sabia que uma barba raspada era considerada um insulto. Na verdade, ele lançou um manto sobre os seus corpos seminus e criou um plano para preservar a dignidade deles. Não tenho certeza se podemos compreender a dimensão desse tipo de humilhação para os hebreus, mas a ideia de ter o corpo exposto daquela maneira era humilhante para qualquer um. Mas para um hebreu, aquilo era pior do que a morte. Eles eram um povo muito simples e seus inimigos mobilizaram um dos seus piores pesadelos. Davi, então, protegeu bravamente a dignidade desses homens. Deus também é um protetor ainda maior. Por fim, no incidente em questão, Davi refletiu a vingança do Senhor contra os inimigos do seu povo e os escarnecedores da sua misericórdia. Davi, então, formulou um plano não apenas para preservar a dignidade dos seus homens, mas também para aniquilar os seus adversários. O Altíssimo também se encarrega de nossos opositores quando somos envergonhados. Observe como os versículos seguintes mostram a combatividade de Deus em relação àqueles que ferem ou envergonham os seus filhos. Lamentações 3,58 diz assim: O Senhor, Tu assumistes a minha causa e redimistes a minha vida. Já em Mateus 18,6 diz assim: Mas se alguém fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Asseguro-lhe de que Deus se encarrega de seus inimigos com muito mais poder e bravura do que você jamais poderia fazer. Quando alguém o persegue, seu Pai toma suas dores, sobretudo quando você é perseguido por obedecer-lhe, como foi o caso dos mensageiros de Davi. A batalha é do Senhor. Deus manifestou sua misericórdia para cada membro da raça humana. Ele enviou seu mensageiro de solidariedade para ser pendurado em uma cruz como nosso divino remédio. Aqueles que rejeitam a sua misericórdia e duvidam de suas intenções serão castigados mais cedo ou mais tarde, caso não se arrependam. Ore hoje pelos seus inimigos. Ore a fim de que eles aceitem o mensageiro da misericórdia divina na vida deles. Qualquer um de nós poderia ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? O Altíssimo procura por virtudes que o façam lembrar de seu Filho. Tais virtudes são desenvolvidas em nós com um sacrifício, assim como se desenvolveram na vida de Davi. Mas o prazer que daremos a Deus faz tudo valer muito a pena.
Então, vamos recapitular as virtudes que encontramos nesse capítulo 2 de Samuel. Davi era humilde, ele era confiável, ele era adorador, ele era cooperativo, otimista, dedicado e honesto. Além disso, ele era um rei justo, um administrador eficiente, um iniciador de relacionamentos, alguém bondoso, amoroso, equilibrado, restaurador, acolhedor, compassivo. Era protetor, impetuoso contra os males feitos ao seu povo. Vimos Davi no seu melhor, expressando as características do Espírito de Deus dentro dele. Seu coração era moldado segundo o seu Deus. Por algum tempo, Davi foi o maior rei que já existiu, o favorito do Senhor. Pense a respeito disso. Não deixe com que o seu coração rejeite a misericórdia de Deus. Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo.